O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete, com os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodes entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados, e imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós ouvimos esse texto conhecido, não é? De nós todos, texto que fala do martírio de São João Batista, promovido aqui pela ganância do rei Herodes, pela sua vaidade, pelo seu orgulho, pela sua prepotência. É muito triste a gente ver como é que estava aqui o coração de Herodes. E é mais triste ainda quando nós descobrimos que o modo como se encontrava o coração de Herodes não era próprio dele, né? É próprio do homem, de modo geral, do homem genérico, é próprio do homem do nosso tempo. É um coração que, vejam bem, né, apresenta-se como uma certa piedade, apresenta-se como uma certa honestidade, uma certa sinceridade. Ele até gostava de ouvir João Batista. Herodes gostava, protegia, mas sentia-se embaraçado. Ou seja, a palavra de João Batista, por mais que fosse dura, não é? Porque a palavra de Deus ela é assim, ela é dura, mas ela é atraente. Deus ele nos atrai, é a ordem natural das coisas. Deus nos governa pela lei da atração. E nós somos nos sentimos impelidos pela palavra de Deus, mas ao mesmo tempo que nós somos impelidos a ela, a nossa carne, que quer ser satisfeita a qualquer preço, as nossas próprias vontades que clamam pela satisfação, elas meio que acabam nos repelindo dessa força atrativa de Deus e por vezes conseguem. Herodes se aproximava da palavra de João, da palavra de Deus que saía da boca de João porque agradava a Herodes. Herodes, quando ouvia João, sentia-se satisfeito. Mas aqui aparece um grande problema. O que Herodes buscava na palavra de João? Ele não buscava Deus na palavra de João, ele buscava a si mesmo, ele buscava a sua própria satisfação.
Ele ouvia e acolhia a palavra que saía da boca de João à medida que aquela palavra o agradava. Aquilo que lhe desagradava, ele desconsiderava por completo. Herodes, preocupava-se mais consigo do que com Deus, que era veiculado, pela mensagem dita por João. De nada adianta. Hoje em dia nós estamos no reino da pregação. Por um lado é bom, por outro é ruim, porque a gente meio que nos protestantizamos, A gente dá mais atenção para aquilo que o padre fala, para a pregação, do que para o rito que acontece, do que para o santo sacrifício da missa. É engraçado. Antigamente não era assim. Houve histórias de ateus que se converteram não pela pregação do padre, mas se converteram pela beleza da liturgia que contemplava ali na sua frente. Me esqueço o nome do autor, poeta, acho que inglês. Ele converteu só porque assistiu a missa de Natal, Mas enfim, como nós estamos na era da pregação, que todo mundo quer pregação e que de fato é uma pregação horrível, ela mata a fé. Alguém que prega, propaga uma heresia, ela mata a alma de uma pessoa. E de fato, hoje em dia nós carecemos de bons pregadores. Infelizmente nós carecemos. E o povo, justamente, começa a procurar homens que digam não palavras bonitas, não que sejam inteligentes, não que sejam eloquentes ou eruditos, mas homens que digam a verdade, seja ela boa ou seja ela ruim. Nessa onda que nós estamos, queremos escutar aquilo que dizem, aquilo que os pregadores dizem, mas precisamos tomar cuidado. O que eu estou procurando na fala daquele padre, daquele homem, ou daquela mulher, ou daquela irmã que está pregando, que está anunciando o evangelho? Eu estou procurando ter a minha inteligência clareada, iluminada, para que eu possa fazer a vontade de Deus, ou eu estou buscando ali a satisfação da minha vontade naquela palavra? Tem gente que gosta de abrir mensagenzinha do Evangelho para ter o seu ego afagado, como se a palavra de Deus fosse, uma luva toda feita de pluma para acariciar a gente. Não é. A palavra de Deus não é isso. A palavra de Deus não é essa luva de pluma para nos acariciar, para nos deixar acomodados, quietinhos, quentinhos onde nós nos encontramos. Não, a palavra de Deus, ela nos seduz para nos colocar no caminho dele, ou seja, ela tem que nos tirar de onde nós estamos, ela precisa nos tirar, nos deslocar da nossa zona de conforto. Não para nos desconfortar por completo, mas ela faz isso para nos colocar num outro conforto, nos colocar lá naquele repouso no qual Deus se encontra, o repouso em que Deus está, como diz o Salmo 94. Sair de uma zona de conforto para sermos introduzidos numa zona de maior conforto ainda. Sair de uma zona em que nós achamos que estamos tranquilos para ir para uma outra zona muito mais tranquila. Claro que entre uma zona de conforto e outra, existe uma certa luta, existe uma batalha, existe um esforço da vontade que nós temos que fazer. Existe o ato de caminhar, temos que fazer algum esforço. A palavra de Deus, ela nos pede isso. De nada adianta a nós ouvirmos belíssimas pregações, belíssimas homilias, mas não termos a vontade de satisfazer a vontade de Deus. Se a homilia que nós escutamos não nos coloca na direção disso, não nos faz querer cumprir com a vontade de Deus, aquela palavra não resolve de nada. Esse é o problema de Herodes. Ele gostava de ouvir, mas não queria se responsabilizar com nada daquilo que ele escutava. Gostava de ouvir João Batista, mas quando ele dizia: essa mulher com quem você está, ela não é sua, você não tem direito sobre ela. O que Herodes fez? Mandou então prender a João Batista. Ficava incomodado com essa parte que o desagradava. Completamente no caminho oposto que nos é orientado a nós aqui na carta aos Hebreus. Perseverai no amor fraterno. Herodes não tem nada de amor fraterno. Chegou ao cúmulo do absurdo de atentar contra isso aqui, porque ele roubou a esposa do seu próprio irmão. E ao roubar a esposa do seu próprio irmão, ele cai no outro pecado, que é o pecado da impureza, que é o pecado da falta de castidade. Tendo já compromisso, seu irmão tendo compromisso com uma mulher, rouba ela, atrapalhando, interrompendo. Aquela mulher torna-se adúltera porque ela deixou de ficar inteira naquele relacionamento no qual ela se encontrava. Ela deixou de estar toda inteira no casamento e agora o seu coração, que deveria pertencer a homem, pertence a outro. Do mesmo jeito, Herodes, que compactua com a traição. Ele mesmo é colocado aqui como se fosse o autor desse adultério entre Herodias e seu irmão Filipe. Ou seja,
é só externo aquilo que Herodes gosta, não é? Herodes está preocupado somente com o estético. Quando ele é colocado à prova, como ele foi aqui, não é? Sugerindo a ele que desse a cabeça de João Batista num prato, ele imediatamente, temendo os homens ali que olhavam para ele, porque ele prometeu isso na frente de muita gente, por um respeito humano, Herodes vai e mata um profeta. Por um respeito humano, Herodes vai e quer calar a voz de Deus. Quer não, ele vai lá e cala a voz de Deus que clamava no deserto. Herodes é o símbolo daquele pecado que é o pai de todos os outros, que a gente nem se dá conta dele, esquece até que ele existe, porque ele é escondido, ele é sorrateiro. É o exemplo do orgulho, da vaidade, da arrogância. Tudo é isso aqui entendido como se fosse uma única coisa, ou fazer parte de uma mesma realidade. Aquele pecado que atenta diretamente contra o primeiro mandamento da lei de Deus. O primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Herodes, ele ama a si mesmo sobre todas as coisas. E por ele amar a si mesmo sobre todas as coisas, todos os outros mandamentos, todos os outros 9 mandamentos caem por terra. Se eu não amo a Deus sobre todas as coisas, eu não vou cumprir nunca, nem com o segundo, nem com o terceiro, nem com o 9º, nem com o 10º. Se eu me coloquei no lugar de Deus, se eu me acho tão merecedor da satisfação das minhas vontades quanto Deus, eu já trilhei, eu comecei aqui, abriu-se para mim, infelizmente, as portas do inferno. Que coração empedernido é esse que, ao ouvir a palavra de Deus, por mais que ela seja sedutora, eu permito que as minhas vontades próprias, mesquinhas, falem mais alto do que a própria palavra de Deus, e eu seja capaz de silenciar de uma vez por todas a voz de Deus dentro de mim. E aqui está o prêmio, né? Qual é o prêmio? Basta compartilharmos. Hoje em dia o mundo inteiro grita o nome de João Batista, reza para João Batista. Existem catedrais, monumentos gigantescos em honra a João Batista. Aqui no Brasil temos uma tradição bonita de o mês de junho, ele até suplantou até São Pedro, que também é em junho. Junho, no Nordeste, é o mês de São João. E Herodes? Onde é que está Herodes? Que do alto da arrogância dele, do alto da sua prepotência, que silenciar a voz de Deus clamava no deserto. Onde é que está Herodes? Herodes podia muito bem, tendo abrido mão do seu moral aqui na terra, e ter conseguido alguns pontos com Deus. Ele poderia ter se descuidado um pouco, não ter se cuidado aguerrido, né, com o seu reino terreno, e ter conquistado o reino celeste, mas ele escolheu o caminho oposto. Ele escolheu colocar o seu coração, depositar o seu coração nessas realidades passageiras. Preferiu agradar o coração dos homens, esses que estavam aqui na festa, do que o coração do próprio Deus. Homem nenhum consegue proporcionar a nós nada. Homem nenhum consegue proporcionar nada a si próprio, quanto mais aos outros. Deus, que pode nos prover de tudo, aquilo que não só é necessário para nós, mas aquilo que nos traz a verdadeira felicidade, a abundância de felicidade, foi negligenciado por esse rei. Que essas leituras, né, a sabedoria do Evangelho, da leitura que nós acabamos de ouvir, possa, de fato, penetrar o nosso coração e nos fazer compreender que o que mais pesa, o que mais atrapalha, o que mais serve de engodo para nosso caminho espiritual, não é aquelas tentações que nos advêm de maneira externa, que às vezes nos vêm sugerindo pensamentos estranhos, olhares desonestos, mas a gente tem que entrar no fundo da nossa alma e reconhecer que ali tem instaurado um negócio chamado orgulho, vaidade, e é ela que vai fazer com que eu caia. Uma coisa é a tentação que me advém. A tentação sempre vai bater à porta, mas eu preciso saber como é que eu estou interiormente. Se quem dentro de mim, se quem fala mais alto, se é o meu eu egoísta, ou se é a voz da graça, a voz do Espírito Santo, a voz daquela lei que, por graça de Deus, foi inscrita no nosso coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora e sempre. Amém.